Bom dia, bem-vindo ao canal do nosso Pirilampo, um canal dedicado à filosofia espírita, não é a religião espírita, e sim a filosofia espírita. Se você não conhece, nós temos várias playlists e hoje eu vou dar prosseguimento à playlist do Evangelho, tá? Que é a leitura e interpretação de algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Normalmente eu abro o Evangelho ao acaso, mas quando eu vou fazer o Estude e Viva, que é esse livro aqui que a gente faz, tem uma playlist, ele geralmente remete a uma página do Evangelho. Aí nesses casos eu não abro ao acaso, que é o caso de hoje, capítulo 14, que é o capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, item 8, chama-se Parentesco Corporal e Parentesco Espiritual. Vamos lá? Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da gestação do corpo. Quem quiser aprender sobre isso um pouco mais, no Principiante Espírita inclusive nós estamos estudando um pouco isso também lá, capítulo 14, capítulo 13, já tem vídeo no canal. Não foram os pais que geraram o espírito de seu filho. Eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. A questão da paternidade e maternidade na filosofia espírita é de profunda importância, tá? Pais e mães não são pais e mães por acaso. Geralmente são espíritos que podem estar ali incumbidos de direcionar um ser, né, responsáveis pela direção e encaminhamento moral daquele ser que foi colocado sob sua responsabilidade. Em outras vezes, para mudar sentimentos, né, para resgatar dívidas que você adquiriu com aquele ser, muitas vezes até de homicídios, você tirou a vida do ser e está retornando agora, dando-lhe a oportunidade de reencarnar. Então, geralmente, a relação entre pais e filhos é uma relação de muita responsabilidade, a maternidade e a paternidade, ok? Os espíritos que encarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores, que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena. Pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se manifestam por suas aversões na Terra. Então, são os casos de problemas entre mãe e filhos, e pai e filhos, filho que odeia pai, né? Eu vou remeter esse vídeo aqui ao Espírito de Verdade, que tem um capítulo 27, que chama-se Carta a Meu Filho, que é a carta de um espírito de um pai que foi assassinado pelo filho. Ele faz uma carta para o filho ali. Muito bonito e muito interessante. E é relativo justamente a esse ponto aqui, parentesco corporal, e ao próximo, que é da ingratidão dos filhos, tá bom? Então, pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros. Nesse caso, como é que se reúnem? De acordo com as provas que tem que passar, certo? Então, por exemplo, um espírito de um suicida, né, que precisa morrer ou passar por determinadas provações, morrer cedo, ou sofrer um aborto espontâneo para poder recompor o perispírito, valorizar a vida. Ele vai, às vezes, ser utilizado ali no útero de uma mãe que precisa passar pela perda de um filho para valorizar a maternidade.
Então, existem esses links, né, entre espíritos estranhos que são colocados para que um sirva de instrumento para o resgate do outro e assim se ajudem. E também existem as aversões, que são inimigos que são colocados para exercerem aí a fraternidade, né? Para quebrarem laços de animosidade. Então, separados por antipatias igualmente anteriores que se manifestam por suas aversões na Terra. E elas servirão de provação entre eles. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É assim que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. A gente vê quantos casos assim, né, de amizade, de companheirismo, de parceria, de cumplicidade. Eles se querem, eles se procuram, sentem prazer em estar juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como aliás a gente vê todo dia. Questão que só o Espiritismo pode explicar pela pluralidade das existências. Nesse momento aqui, o Kardec manda, ele remete para o capítulo 4, item 13, que deve ser da pluralidade das existências, né? Deixa eu ver aqui. É uma passagem de Isaías, muito clara sobre a sobrevivência da alma. Veja nesta obra, capítulo 4.13. Muito clara sobre a sobrevivência da alma após a morte. Se após a morte os espíritos ficassem em algum lugar e lá permanecessem, é isso mesmo? Capítulo 4. Teria dito ainda vivem. Porém, ao dizer viverão novamente, entendem-se que devam voltar a viver. E isso só pode ser uma nova reencarnação. Tá, aqui é sobre a pluralidade das existências, tá? Há, portanto, duas espécies de famílias. As famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortificam pela purificação e prosseguirão no mundo dos espíritos por meio das muitas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, acabam com o tempo e muitas vezes se desfazem moralmente já na existência espiritual, na existência atual. Foi isto o que Jesus quis ensinar naquele momento, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelo laço do Espírito. Pois quem quer que faça a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos estava claramente expressa no relato de São Marcos, que diz terem eles a intenção de prender Jesus sob o pretexto de que estava fora de si. Marcos capítulo 3, versículo 21. Jesus, informado da chegada de seus parentes, sabedor do que pensava a seu respeito, aproveita a oportunidade para transmitir aos seus discípulos o ensinamento sobre o ponto de vista da família espiritual. Eis meus verdadeiros irmãos, e como sua mãe se achava entre eles, generaliza o ensinamento. Não devemos de nenhuma forma entender, entretanto, que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, ou que tinha por ela indiferença. Sua conduta, em outras ocasiões, comprova suficientemente o contrário. Gente, essa passagem realmente, tanto que ela está na moral, né, uma estranha moral. Essa passagem do quem é minha mãe, quem é meus irmãos, ela é bem entendida sob o ponto de vista dos laços espirituais, né? Porque os laços corporais, eles se rompem com a morte. Quantas vezes um espírito chega do outro lado
e descobre que aquele ser que lhe era mãe, em outra encarnação foi seu neto, foi seu irmão, foi seu inimigo, né? Foi sua esposa. Então, quem é minha mãe, na verdade, né? Hoje ela é minha mãe, mas amanhã ela pode ser minha irmã, meu filho, né? Esse é o verdadeiro. Nada aqui na Terra, não existe nada aqui na Terra que seja eterno. Tudo que está aqui na Terra, tudo que o ser humano pode ver, é algo que pode acabar. O que existe de eterno está no lado espiritual. Nós temos alguns exemplos disso aí na literatura espírita. Vamos lá, em Nosso Lar, né? André Luiz, ele vai para a casa de Lísias. E na casa de Lísias estava a mãe de Lísias, ou Lísias, duas irmãs dele e uma sobrinha, né? E estavam esperando vir uma terceira irmã do Lísias, que estava para desencarnar. O pai do Lísias já tinha reencarnado. Dona Laura estava próximo da reencarnação, que é a mãe do Lísias. Então é uma família, um núcleo familiar que se manteve em Nosso Lar após a morte. Já a família do próprio André Luiz, como que fica? André Luiz desencarna, fica 8 anos no umbral, a mãe dele em esferas altíssimas, superiores, intercede para que ele seja socorrido e consegue que ele seja levado para Nosso Lar, onde ele não tinha nenhum parente carnal. E ele continua mantendo contato com a mãe quando a mãe desce ou quando ele pode fazer algum transporte em sonho, para a esfera em que ela está. O pai de André Luiz estava numa zona trevosa, com duas moças que tinham sido amantes dele e que o obsediavam. Então, tendo em vista o estado grave em que o pai do André Luiz estava, a mãe de André Luiz decide reencarnar e colocar o pai para reencarnar, conseguiu também que ele reencarnasse, para que eles dois se encontrassem na Terra e recebessem os dois, essas duas meninas, essas amantes, né, como filhas. Então, vejam bem que ali, ó, é uma união corporal, né, que vai haver laços corporais de família para resgate de um homem que pôs a perder duas mulheres e ainda traiu a esposa, que é a mãe do André Luiz. Então, ela, como um espírito elevado, se sacrifica em prol desses três seres. Além disso, tem o próprio André Luiz também, quando volta para sua casa e tem o choque da sua esposa já estar casada novamente. E não querer que as filhas e o filho toquem no nome dele, mudou toda a mobília. Então, quando ele diz assim, não tem mais nada que me prenda a Zélia nem aos meus filhos, a não ser o amor fraternal. Então, aí fica claro que também era uma família ligada pelos laços corporais, somente materiais. A partir do momento que André Luiz retorna dessa visita à casa dele, ele se declara sozinho, sem família, e que toda a humanidade seria sua família a partir de então. E, em resposta a isso, ele recebe o título de cidadão de Nosso Lar. Então, nós temos aí vários exemplos, né, de laços espirituais. Tem o caso de Tobias também, em Nosso Lar, que ele vive com as duas mulheres. André Luiz fica enlouquecido quando vê aquilo. Por quê? Porque ele ficou viúvo, Hilda falece, e ele contrai novas núpcias, e quando ele falece e a mulher dele falecem, ele volta a encontrar com a Hilda e estabelecem o lar. E quando a segunda esposa dele falece, fica aquela briga. A Hilda, que é um espírito mais superior, recebe a segunda esposa como se fosse realmente a esposa dele e passa a tratar dos dois como irmãs.
e assim elas passam a ser amicíssimas e morar os três juntos. Então, essa é a família espiritual. André Luiz fica enlouquecido quando vê aquilo. Ele diz, como pode um negócio desse, né? E assim vão tendo vários exemplos de família espiritual na série Nosso Lar, tá? Provavelmente farei futuramente algum vídeo sobre isso aí. Nós temos uma playlist da série Nosso Lar. Então, eu espero que tenha ficado claro isso, né? Qualquer dúvida, vamos lá para o Principiante Espírita, que lá fala também, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, fala disso, da herança genética, fala da geração somente do corpo e não da alma, que os filhos não são partes do espírito dos pais. Esse aprendizado está no Principiante Espírita, tá? Espero vocês lá. Fiquem com Deus. Até a próxima. Faltou. Questão 779 do Livro dos Espíritos. A força para progredir áurea o homem de si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. E isso ilustra o que eu acabei de falar sobre a mãe de André Luiz, que é a mais adiantada, ajudar o grupo, né, do marido, do que foi marido dela com as amantes, assim como a outra, a dona Hilda, né, que recebe o ex-marido com a sua segunda esposa como se fossem irmãos. E o próprio André Luiz, que tenta vencer essas barreiras inferiores da possessividade e faz um exercício para aceitar o segundo matrimônio da sua esposa. Tá? Eu espero que isso tenha ficado bastante claro. Se não ficou, vamos para o Estude Viva, porque tem mais 2 mensagens sobre este assunto lá, uma de André Luiz e uma de Emmanuel, e vamos estudar, né? Vamos continuar. Qualquer coisa, deixe os comentários aí, tá bom, gente? Uma boa semana para todos.